Gênesis capítulo de número 19. Nós estaremos lendo inicialmente os 3 primeiros versos. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. À medida que nós formos avançando no texto, nós vamos tirando algumas lições preciosas, creio eu, para a nossa vida nessa noite. Todos os irmãos encontraram? Amém? Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de mais uma vez, já fiz isso pela manhã, parabenizar todas as mães, Pela manhã nós tivemos, a igreja proporcionou um café da manhã para as mães que puderam estar aqui. Também teve uma palavra direcionada pela manhã para as mães, certo? Depois nós tivemos um tempo muito precioso aqui pela manhã, depois do café da manhã, na escola dominical, ou no primeiro culto, como assim queiram, com o nosso presbítero Fabrício. E nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre esse capítulo 19 do livro de Gênesis. Eu chamo a sua atenção para os 3 primeiros versos. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, como tu fizeste pela manhã, como tu fizeste também em outras oportunidades anteriores, aqui nesse lugar, usando diversas pessoas, diversos servos teus, diversas servas tuas, que nessa noite mais uma vez tu possa falar ao nosso coração. Toma essa palavra em tuas mãos, glorifica o teu nome, edifica, exorta, admoesta, segundo a tua vontade. Traz luz para a minha mente, traz fogo ao coração dos meus irmãos, e que no final teu nome seja glorificado nesse lugar. Nós te pedimos isso nessa noite humildemente, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois ele vive e ele reina para todo sempre. Amém. Não feche sua Bíblia. Eu coloquei um tema nessa mensagem de hoje à noite. Gênesis capítulo 19. Salvo à força. Ou, para um bom nordestino, salvo na marra. Você conhece uma pessoa assim? Eu vou lhe apresentar um personagem bíblico nessa noite que foi salvo à força, que foi salvo na marra. E esse personagem, o nome dele é Ló. Antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria que você pensasse na seguinte imagem. Imagine um veleiro enorme, um grande veleiro, com as suas velas levantadas, vento em popa, e amarrado a esse veleiro uma pequena canoa. E esse veleiro arrastando essa canoa no mar, em alto mar. E você poderia me perguntar: pastor, o que isso tem a ver conosco? Vou tentar explicar. Interessante que essa canoa, ela não faz esforço nenhum. Ela simplesmente deixa-se puxar. Ela nunca vai lutar contra as forças do mar. Ela simplesmente segue o rastro do veleiro, sem fazer nenhum esforço. Talvez, se essa canoa pudesse falar, quando você chegasse para entrevistá-la, ela poderia dizer o seguinte: viu como eu navego bem? Viu como eu ando com desenvoltura pelas marés mais altas que possa aparecer na minha frente? Talvez ela dissesse isso. Talvez ela dissesse: eu navego tão bem quanto o veleiro, embora ela esteja sempre sendo rebocada. E você me perguntaria o que essa parábola tem a ver com o nosso tema, com o nosso texto dessa noite. Eu entendo que esse grande veleiro, ele é Abraão. E essa canoa que está atrelada ou amarrada a esse veleiro, sabe quem é? Ló. E você me perguntaria por quê? Ló é o retrato de um crente rebocado.
É o retrato de um crente que só anda se alguém estiver puxando ele. Se cortar a amarra que liga os dois botes, imagine aí, se você corta a corda que está no veleiro, rebocando a canoa, o que é que acontece? O veleiro vai embora. Enquanto que a canoa, ela até consegue avançar um pouco, mas logo ela para. Logo ela vem a parar, para se entregar de uma vez por todas ao sabor das ondas. Pense numa coisa aqui nessa noite comigo. Você conhece alguém assim? Um crente rebocado? O que significa isso? Um ló moderno? A gente pode denominar dessa maneira. Como é esse tipo de pessoa? O tempo todo ele tem que ser puxado. Às vezes ele é rebocado por um cônjuge fiel. Às vezes quem o puxa são os pais piedosos. Às vezes quem o reboca são amigos tementes a Deus. Mas infelizmente, quando essa pessoa, esse ló moderno, ele é privado desse convívio com essas pessoas ou com essa pessoa que o reboca, logo ele perde o entusiasmo. Você conhece pessoas assim? Logo ele cede ao desânimo. Brevemente ele abandona finalmente a corrida. Foi o que aconteceu com Ló. Quando Ló separou-se de Abraão, Ló não conseguiu andar com as próprias pernas. Quando o seu tio disse, se tu for para a direita, Abraão, né, dizendo a Ló, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, Ló, para onde tu queres ir? Os irmãos sabem do texto. E Ló escolheu as campinas do Jordão, que ia dar até Sodoma. E Abraão foi para outro lugar, foi para o deserto. E a partir de então, ou seja, a partir do momento em que Ló ficou sozinho, Ló perdeu a direção. Eu não sei se você tem pessoas que lhe rebocam. Se tiver, amém pela vida dessas pessoas que lhe rebocam. O problema é quando essa pessoa deixar de lhe puxar. O problema é quando essa pessoa deixar de lhe rebocar. O perigo que você corre é quando essa pessoa não estiver mais do seu lado. Se você é esse tipo de pessoa que só vem na marra, que só vem puxado, que só vem rebocado, você é um Ló moderno. Eu gostaria de pensar, inicialmente, eu gostaria que você atentasse para o verso 1, que nós acabamos de ler. Olha o que nos diz o texto no verso 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se, rosto em terra. Uma coisa me chama a atenção, meus irmãos. O quê? Antes de armar suas tendas em Sodoma, Ló amou Sodoma. Capítulo 13, verso 10, deixa isso muito claro. Ele olhou para Sodoma e o coração de Ló começou a se voltar para Sodoma. Antes dele fincar as suas tendas lá, antes dele levar o seu gado para lá, o coração de Ló foi primeiro. O coração de Ló já tinha fincado raízes naquele lugar, porque ele não somente cobiçou Sodoma, ele levou a sua família para lá também. Isso é o que é mais triste. E foi morar lá. Às vezes a gente lê a Bíblia e passa por certos pontos que a gente talvez não ache relevante, mas são. A Bíblia diz aqui no verso 1, que ao anoitecer vieram dois anjos, a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Aí você pode pensar na nossa cultura, Muitas vezes nós vamos ali para o calçadão, nós vamos para a Praça da Bandeira e ficamos lá sentados deixando o tempo passar. Talvez com essa cosmovisão, com essa cultura nossa, você pensa o seguinte: Ló não tinha o que fazer. Ló estava sentado na porta de Sodoma porque Ló era um inútil, Ló não tinha muita coisa a fazer, os pastores dele tomavam conta do gado dele e ele simplesmente sentou ali para deixar o tempo passar. Eu digo a você que não. Se você ler, por exemplo, o livro de Ruth, do capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, era na porta das cidades
que os juízes julgavam. O que é que esse texto está me dizendo? Que politicamente falando, Ló tornou-se um sodomita. Ló não foi apenas para para Sodoma, passear ou fazer negócios. Ló se tornou um juiz de Sodoma. Ele tornou-se imponente em Sodoma. Ele tornou-se uma pessoa importante, uma pessoa vista, uma pessoa, irmãos, que era reverenciada em Sodoma, embora não fosse respeitada. Veja bem, o que eu aprendo aqui nesse verso 1 e gostaria de passar para vocês nessa noite. Ló vai criando raízes em Sodoma. Ele vai se agregando àquele lugar, embora você vai ver que ele não concordasse com o estilo de vida dos seus moradores, contudo ele vai criando raízes, ele vai fincando raízes. Espiritualmente ele não era um sodomita, mas politicamente sim. E você poderia me perguntar, né? Pastor, qual o problema disso tudo? Eu digo já já. Mas o que me chama a atenção antes de falar nesse ponto, é que Ló já faz parte da estrutura da cidade. E veja bem, não só ele, as suas filhas também. As filhas de Ló namoravam com 2 sodomitas. A Bíblia diz que naquele lugar, naquela cidade, não existia um justo sequer. O que é que você entende? Os genros de Ló eram mundanos. Os genros de Ló tinha o mesmo procedimento dos sodomitas, e Ló aceitou. Outra coisa que me chama a atenção, se não bastasse os seus filhos, também tinha a sua mulher. A mulher de Ló, que era conivente com o namoro das filhas, amava Sodoma. O coração da mulher de Ló, tanto quanto o coração das filhas de Ló, como também o próprio coração de Ló, estava naquela cidade. Ela amava aquilo, ela tinha fincado raízes ali. Aquele estilo de vida de Sodoma chamava a atenção da mulher de Ló. Veja que desastre. Veja que desgraça, irmãos. Em suma, ou em resumo, né? Não só o coração de Ló, mas o coração da sua família todinha estava em Sodoma. Eu gostaria que você atentasse para um texto que eu vou ler agora. Não precisa abrir, se você quiser abrir em casa, fique à vontade. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Olha o que Pedro escreve a respeito de Ló. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. O que é que Pedro está nos dizendo aqui? Que Ló era um homem justo, olhava para aquele estilo de vida dos sodomitas, a gente vai falar nisso daqui a pouco, e não aprovava. Aí você poderia dizer, olha aí, pastor, olha o que o texto está dizendo. Ló era um justo, Ló era um juiz, e qual o problema disso tudo? Sabe qual era o grande problema? Que apesar de ser um crente, rebocado é verdade, que apesar de ser um juiz, Ló não influenciava. Que apesar de ser um juiz, lá em Sodoma, ele não aproveitava as oportunidades para ser instrumento de Deus. Você é assim? Trabalha com adúltero, mas não abre a boca. Trabalha com espíritas, mas não prega o evangelho para ele. Você é justo, não concorda com a religião dos seus, não concorda com a religião dos seus colegas de trabalho, não concorda com a religião do seu vizinho, não concorda com a religião da sua vizinha, mas você não abre a boca. Vê seus amigos em adultério, vê seus amigos enfiados no homossexualismo, vê seus amigos roubando, vê seus amigos fazendo toda prática que Deus não aprova, e você não diz nada. Talvez Ló se pareça muito com alguns aqui nessa noite. Interessante isso aqui, irmãos. Ló não influencia.
Ló não testemunha, Ló não faz a diferença. O clamor da cidade aumentava a cada dia aumentava o clamor da cidade. O pecado da cidade crescia. Ló nem orava, Ló não intercedia por aquela cidade, Ló não testemunhava. Sabe o que Ló era? Um morto entre os outros mortos espirituais. É assim que um crente se comporta quando ele não fala de Jesus para ninguém. Eu poderia resumir esse verso 1 no seguinte: anestesiado espiritualmente, Ló nem percebe que o juízo de Deus está prestes a cair sobre a cidade e continua calado. Ele é um crente acomodado. Ló é o tipo do crente que dorme o sono da morte entre os mortos espirituais. Pense sobre isso nessa noite. Eu gostaria muito que nós pensássemos sobre isso. E mais uma coisa eu tiro de verdade para a nossa vida nessa noite, com base nesses 3 primeiros versos. Eu vou reler o 1, o 2 e o 3. Vamos lá comigo, por gentileza, irmãos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito, ou seja, insistiu muito, e foram e entraram na casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Ló estava sentado na cidade, na porta da cidade, julgando a cidade, e aparece 2 seres angelicais em figura de homem, uma teofania. Interessante que quando Ló coloca os olhos naqueles 2 seres, Ló diz: eles não são da terra. Tem alguma coisa diferente nesses 2 homens. Há alguma coisa diferente nesses 2 seres, tanto que ele corre, se apressa e se prostra diante dos 2 anjos para adorá-lo. Isso me chamou muito a atenção. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi o seguinte: Ló chama eles para vir para a casa dele, para pernoitar lá, e diz a eles o seguinte: eu vou dar a vocês um banquete. Aqui. E qual é o banquete que Ló oferece àqueles homens? A Bíblia diz aqui nesses versos que nós lemos: pães asmos. Ló dá apenas pães asmos, pães sem fermentos, ao contrário do seu tio Abraão. No capítulo 18, você pode ler em casa, eu vou dar referência do 1 ao 8. Também 2 seres angelicais aparecem a Abraão. Abraão olha para eles, percebe que são 2 anjos e diz o seguinte: eu vou buscar um bocado de pão para vocês. Ao invés de dar um bocado de pão àqueles 2 anjos, Abraão oferece a eles um banquete. Pode ler: queijo, coalhada, novilho, manda matar um novilho, dá pão, dá tudo do bom e do melhor. Ao contrário de Ló, que promete um banquete e oferece apenas pães asmos. Há um ensinamento para mim e para você nessa noite. Qual? Um coração longe de Deus, ele dá sinais. Um crente que está se afastando do Senhor, a primeira coisa que acontece na vida dele, note aí para você, ele perde vida de oração. Segundo, ele deixa de ler a palavra. Mas o que tem tudo a ver com o nosso texto aqui, terceiro, ele perde a generosidade. Abraão é generoso. Chegou aqueles 2 seres: eu vou dar o melhor, eu vou proporcionar um banquete, e realmente proporciona. Ló não: eu vou dar um banquete e dá apenas pães asmos. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, irmãos. Quando nós estamos longe do Senhor, nós não dizimamos. Quando nós estamos longe do Senhor, nós não ofertamos. Quando nós estamos longe do Senhor, nós não temos prazer em ajudar os nossos irmãos. Quando nós estamos longe do Senhor, os trabalhos da igreja não nos chamam a atenção porque nós estamos longe.
Nós não fazemos por prazer, nós fazemos por obrigação. Nós não damos o nosso melhor. Esse é o ponto aqui. Ló era um crente rebocado. Enquanto Abraão puxava Ló, estava tudo bem. Quando saiu, Ló perdeu a sua vida devocional. Ló perdeu a sua vida de oração. Ló perdeu a sua vida de gratidão. Quantas coisas Deus não deu a Ló. Ao invés de Ló ser grato, Ló começa a oferecer migalhas. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, do verso 4 ao verso 11. Você me diria o que, pastor? A vida dupla que Ló levava. Vá para o verso 4. Olha o que diz o texto. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Algumas coisas me chamam a atenção nesses versos, dos versos 4 ao verso de número 11. Ló tem vida dupla. Interessante que quando Ló vê esses 2 seres angelicais, ele se prostra diante deles e o adora. Mas quando os sodomitas arrodeiam a sua casa para estuprar aqueles homens que entraram lá na sua casa, o que é que Ló, como Ló se refere a eles, aos sodomitas? Ele chama ele de meus irmãos. Ló quer agradar a gregos e troianos. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite: você não pode agradar a Deus e aos homens. É impossível qualquer um de nós agradar a Deus e agradar aos homens. Ló queria ser esse tipo de pessoa. O próprio Jesus disse em Mateus 6,24: ninguém pode servir a 2 senhores. Escrevendo à igreja de Laodiceia, o apóstolo João, inspirado por Deus, diz o seguinte: olha, ou você é quente ou você é frio, nem morno você pode ser. Ou seja, você tem que se definir a quem você quer servir. Interessante que Ló era esse tipo de pessoa. Ele queria agradar a todos. E interessante, irmãos, o que me chama a atenção, que quando ele fecha, você imagina a cena, imagina que você está em casa. Eu não sei quantas pessoas tinham em Sodoma, mas toda a população masculina, tanto os velhos quanto os jovens, arrodearam a casa de Ló. E Ló fecha a porta, sai para o lado de fora, e diz o seguinte: meus irmãos, tenham calma. E quando os sodomitas escutam aquilo, envergonham Ló. Que coisa triste, irmãos, é nós sermos um crente que não demonstramos. Embora tenhamos um testemunho ilibado, embora tenhamos um testemunho que ninguém possa dizer que não é, mas Ló era aquele camarada que nunca se manifestava, era omisso, como juiz. E o que é que o sodomita está dizendo aqui, quando diz que ele pretendia ser juiz em tudo? Sabe o que o sodomita estava dizendo a Ló? Ló, tu já viste a gente estuprar tanta gente aqui em praça pública? Tu sabe como a gente vive, Ló? E tu nunca abrisse a boca, tu nunca fizesse nada, e agora tu quer ser juiz sobre nós? Agora tu vem dar uma de moralidade? Não cola, Ló. Como isso é triste, irmãos. Me permita um exemplo aqui,
E não é ninguém da nossa igreja, tá bom? Não é ninguém que talvez você conheça. Mas uma determinada pessoa disse que fulano tinha se convertido. E como eu fiquei alegre. E essa pessoa faz muitos vídeos no Instagram, pregando, orando, aconselhando. Mas esse mesmo Instagram que prega, essa mesma pessoa no Instagram que louva, essa mesma pessoa no Instagram que testemunha, que ora, é a mesma pessoa que meia hora depois está torcendo por determinadas pessoas do Big Brother Brasil. É pessoas que vibraram com a vitória da paraibana. Fica difícil ser crente dessa maneira. No dia que você se levantar para falar alguma coisa de Deus, vão passar na tua cara. Sabe por quê? O mundo tem faro. O mundo sabe quem é quem. O mundo percebe quem é você. O mundo sabe quem é você. Ele pode até não manifestar de forma clara, mas no dia que você for repreendê-lo, ele vai dizer na tua cara. Eu fico imaginando essa criatura pregando no púlpito, ou em qualquer outro lugar, não necessariamente aqui. Falando em amor, falando em moralidade, falando em ética. E alguém chegar para ela e dizer: eu não vejo ética onde você tem aplaudido pessoas, onde você tem gastado seu tempo. Eu não vejo ética no Big Brother Brasil. Como ela vai ficar? Repito, o mundo tem faro. Interessante, né? Lá em Mateus 26, 73, quando Pedro tenta negar a Jesus, o que é que os soldados dizem acerca de Pedro? Olha o que eles dizem. Olha como o mundo tem faro. Olha o que ele diz sobre Pedro: verdadeiramente, tu és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro queria se esconder. Eu não conheço Jesus, não sei quem é esse homem, mas a maneira de Pedro falar, aramaico, né? A maneira de Pedro se expressar denunciava que Pedro, por mais que quisesse se esconder, era discípulo de Cristo. Sabe o que eu tenho a dizer a você aqui nessa noite? O mundo sabe quem você é. O mundo sabe quem nós somos. Que coisa, irmãos. Ló estava, irmãos, num lugar onde ele deveria ser bênção. E Ló não conseguiu ser. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, em nome de Jesus. O teu vizinho que te perturba tanto, que é alcoólatra, que você percebe que ele não vive bem no casamento. Teu colega de trabalho, que talvez até compartilhe vídeos que não deveria com você, e você se irrita. É a Sodoma que Deus está te chamando para ser bênção, para fazer a diferença. E muitas vezes, quando ele te procura, quando ele vem desabafar contigo, quando ele vem falar contigo, é porque ele sabe que tu és cristão. E se nós, como cristãos, não temos nada a oferecer a essa pessoa, do que adianta nós dizermos ou tratar de moralidade? Ló vivia num lugar, eu acredito que era muito parecido com os dias de hoje, de muita decadência moral. Por quê? Primeiro ponto, presta atenção nisso aqui. Era algo desnatural. Ia de encontro à lei de Deus, ia de encontro a Romanos 1, 26, 27. O homossexualismo era praticado em Sodoma abertamente. Era algo desnatural, era algo desavergonhado, era feito em público. Era feito em público, para quem quisesse presenciar. O texto está nos dizendo isso. Não só isso, era feito de forma violenta. Eles queriam praticar essa aberração com emprego de força. Mas se isso não bastasse, era algo obstinado. Perceba o seguinte, esses dois anjos ferem de cegueira tudinho. Eu estava me preparando para pregar para os irmãos. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma população masculina inteira, todos com a mente ofuscada, eles não ficaram cegos para sempre. A palavra lá no hebraico é sagar, S-A-G-A-R, significa que eles ficaram com a vista temporariamente ofuscada.
Veja bem que coisa triste, era algo obstinado. Mesmo assim, mesmo depois de cegos, eles ficaram tateando para saber onde está a porta para a gente entrar. Outra coisa, irmãos, terrível, era algo generalizado. Tanto os moços quanto os velhos sodomitas eram pessoas promíscuas. Agora eu lhe faço uma pergunta: parece ou não parece com o nosso tempo? Está aos nossos olhos. É verdade ou não é? Mas eu gostaria, com base nesse verso 4 ao verso 11, fazer algumas observações importantes para nós aqui nessa noite. Primeiro ponto aqui para a igreja. A igreja ama os homossexuais. Toda igreja bíblica, todo pastor bíblico, todo cristão bíblico tem as portas da sua igreja, como também as portas do seu coração, aberto aos homossexuais. Nós não somos homofóbicos, ou pelo menos não deveríamos ser. Nós amamos os homossexuais, repudiamos a prática, a Bíblia repudia, mas nós temos as portas da nossa igreja abertas, as portas do nosso coração abertas, na expectativa de que o Espírito Santo, ele possa converter a vida dessas pessoas e eles mudarem de vida. Que isso fique bem claro nessa noite. Nós os amamos e a nossa expectativa é que eles conheçam a Jesus como eu e como você conheceu e possam mudar de vida. Que isso fique claro, irmãos. Nós não somos uma redoma, nós não somos uma sociedade homofóbica, pelo contrário. Os homossexuais, eles devem ser e são alvos de nossa oração e do nosso amor. Que isso fique claro. E serão sempre bem-vindos à nossa igreja, sempre bem-vindos. Mas a outra coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa noite: quando você perde a noção do pecado, você começa a tomar atitudes desesperadas. Eu fiquei imaginando Ló, fechando aquela porta, tentando convencer aquele povo de mudar de ideia, e ele tem uma atitude desesperada. Ele diz o seguinte: olha, eu tenho 2 filhas virgens, não mexa com esse homem não, com esses homens não, mas minhas filhas, imagine aí, pode fazer o que quiser com ela, mas não mexam com esses homens que estão debaixo do meu teto. O que é que eu aprendo aqui nessa noite? Quando nós perdemos a direção de Deus, nós começamos a negociar nossa família, nós começamos a negociar nosso casamento. Aquilo que é importante para a gente deixa de ser. Nosso casamento, nossos filhos, nossa salvação, a salvação de nossos cônjuges, já não tem tanta importância. E para não perder o respeito, para não perder o cargo, para não perder a amizade, a gente começa a fazer concessões. E eu repito a você: você não pode agradar a Deus e agradar seus amigos, você não pode agradar a Deus e agradar os homens, você não pode agradar a Deus e agradar aquele que não anda com Deus, você não pode. Nós temos prioridades. E gostaria de lhe dizer uma verdade aqui nessa noite: a sua prioridade, como nos foi dito de manhã, é sua família, é sua casa. Ló entrou em desespero e começou a negociar nesse sentido, né? Mas o que me chama a atenção também é que essa sociedade, mesmo sabendo que o juízo de Deus estava para cair sobre ela, ela não se emenda. As pessoas são assim, meus irmãos. Mesmo feridos de cegueiras pelo Senhor, né? Elas não desistiram de sua paixão desesperadora. Permita aqui um parênteses. Eu não tenho nada contra a pessoa, eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu estava em um determinado lugar ontem, e uma conhecida minha chegou muito eufórica. Aí disse: venha cá, irmão, venha cá, irmão. Aí eu disse: o que? Ela disse: venha conhecer o pai de Juliette. Eu disse: mas não vou não. Você não vai conhecer o pai de Juliette? Vou não. Uma pessoa muito simples, um homem muito bacana, nada contra ele.
E ela me perguntou, por quê? Eu disse, porque o modelo bíblico para uma cristã, eu citei esse verso para ela. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu vou dizer uma coisa para você, e ela com os olhos muito arregalados olhando para mim, mas eu vou dizer uma coisa aqui a você. Muito mais importante do que você ganhar milhões, ganhar contratos, ganhar fama, ganhar poder, é se você conseguir manter seu casamento. E vou adiante. Muito mais relevante aos olhos de Deus é que você e seus filhos vão para o céu. E disse o seguinte a ela, é esse tipo de mulher, entre aspas, agora, pode abrir aspas, que impressiona Deus, feche aspas. Ela ficou olhando assim para mim. Eu disse, eu não tenho nada contra o Senhor, não fez nenhum mal, nada, absolutamente nada contra ele. Mas eu tenho um modelo diferente de sociedade. Eu acho que era isso que Ló deveria estar pregando em Sodoma. Deveria estar julgando dessa forma enquanto estivesse em Sodoma. Mas eu chamo a sua atenção também para o verso 12 ao verso 14. Vamos ler? O texto nos diz assim, verso 12 ao 14. Então disseram os homens a Ló, tem aqui mais alguns dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faz-os sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ô meu irmão, como Deus é misericordioso. O que é que você vê aqui? Em uma sociedade totalmente devassa, Deus usa da sua misericórdia para com a família de Ló. E manda que 2 anjos vá até lá. Fazer o quê? Tirar Ló daquele lugar. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, sem medo de errar. Como Deus é bom com todos vocês. Comigo. Como Deus é bom com as pessoas que estão aqui de forma remota, nos acompanhando. Como Deus tem, entre aspas, lutado por você. Tem pessoas aqui que Deus tem lutado diariamente por tua vida. Todos os dias Deus luta por você, como luta por mim também. Sabe por quê? Deus está dizendo a Ló aqui, está dizendo para mim e para você, não há salvação em Sodoma. Não existe segurança no pecado, é isso que Deus está dizendo, em alto e bom som aqui nessa noite. Deus estava dizendo isso à família de Ló, saiam daí. Sair de Sodoma é a única possibilidade de livramento. Verso 12 ao verso 14, veja bem. Então disseram os homens a Ló, tem aqui alguém mais dos teus, teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faz-o sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Eu já disse aqui, todo pecado é um escândalo no céu, todo pecado na terra é um escândalo no céu. Mas o pior de tudo é o pecado sem arrependimento. Pecado sem arrependimento atrai juízo de Deus. Bota isso na sua mente. E interessante aqui, vou chamar a sua atenção para o verso 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Meu irmão, vem dizer uma coisa aqui. Ló era um homem de projeção. Ló cuidava do negócio dos outros. Ló se preocupava com as causas dos outros. Mas Ló não se preocupava com os seus. Eu não sei se você já leu essa história de Ló, de Abraão, não sei se você já leu Gênesis, mas uma coisa me chamou a atenção.
um diferencial entre a vida de Ló e a vida de Abraão. Durante a sua vida, Abraão construiu vários altares, o lugar de adoração. Ló, pode ler, nunca construiu um. Nunca construiu um. Nunca pregou para sua família, embora fosse justo. Isso lhe chama atenção? Ló era justo. Ló foi justificado por Deus. Mas olhe, omisso, calado. É o crente que sai mudo e entra calado, não prega para ninguém, vem à igreja, participa de Santa Ceia, mas não abre a boca. O que é que eu aprendo aqui com base nesse verso de número 14? Abra seus ouvidos, por gentileza. Um testemunho frágil não produz impacto. Eu vou repetir. Um testemunho frágil não produz impacto. Ló tinha um testemunho frágil, porque Ló não falava de Deus para ninguém. Interessante. Quando ele resolve pregar para os seus genros, o que é que o genro faz com ele? Ló, que verdade! Vou já arrumar minha mala, né? O genro ri. Aí você poderia estar dizendo, é porque ele não acreditaria, não. Sabe por quê? Porque quando Ló entra em casa e diz, olha, tudo isso aqui vai ser destruído. O que era que os genros esperavam de Ló? Que Ló fosse fazer suas malas. Imagina aqui você, imagine comigo. Se você soubesse hoje que tudo ia ser destruído e que você ia sair daqui, o que é que você pegaria? Talvez seus documentos, não é verdade? Talvez seu celular, seu notebook. Fizesse uma mochilinha de roupa, botasse nas costas e ia-se embora, se Campina fosse ser destruída hoje. Mas interessante que Ló começou a dizer aos genros, olha, tudo isso aqui vai se acabar. O que era que os genros esperavam dele? Que Ló arrumasse a roupa primeiro do que eles. Mas Ló não fez isso. Não moveu uma palha, porque ele estava agarrado ali. Ele pregou para seus genros, mas não acreditava no que pregava. Eu repito para você nessa noite, um testemunho frágil não produz de forma alguma impacto em ninguém. Não adianta você pregar, você tem que acreditar no que você prega. Infelizmente eu não lembro o nome do pastor, mas disse que, não sei se era Robert McKay, não sei se era, me perdoe se não for. Ele estava pregando em praça pública. E de repente, nas ruas de Londres, se eu não me engano, um ateu passa correndo no comércio como um louco. E um amigo do ateu diz, ei, vem cá. Ele chega, você vai para onde? Ou é Robert McKay que estava pregando, ou George Whitefield, eu não lembro bem quem era. E esse homem ateu chega para o amigo e diz, eu vou ouvir George Whitefield, ou Robert McKay pregar. Aí o rapaz disse, oxê, você não é ateu? Você não acredita no que ele prega? E o ateu respondeu para o amigo, eu não acredito, mas ele acredita. Porque a pregação daquele homem, o testemunho daquele homem, causava impacto. Isso me chamou muita atenção. Verso 15 ao 22. Olha o que o texto nos diz. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, veja bem o que eu estou dizendo. Irmãos, para um pouquinho aqui. Não diga a ninguém não, tá certo? Ló não queria ir. Se demorasse, as filhas, a mulher e o genro, e Ló, nenhum queria ir. Verso 16, perdão. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão. A quem? A ele, a Ló, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade.
havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereça. Respondeu-lhe Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Interessante que Ló não percebeu que não havia segurança para ele, onde ele estava. Eu tenho algo a lhe dizer aqui nessa noite. Se você não sair de sua Sodoma, se você não deixar o seu pecado, se você não se converter, você vai perecer. O que nos chama a atenção nesse texto, irmãos, do verso 15 ao verso 22, não há segurança em pecados não abandonados. Há pecados em nossa vida que são como perfumes baratos, não sai. Você luta contra esse pecado, é como perfume barato, sempre está do seu lado. O que eu tenho ali a aconselhar nessa noite é isso: não há segurança em pecados não abandonados. Deus só tem duas alternativas para você: se arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Qual o conselho para você aqui nessa noite, como foi para mim? Qual o conselho para o Ló moderno nessa noite? Que conselhos nós temos a dar a você? Você precisa sair da cidade condenada, às pressas. Talvez eu vou clarear mais a sua mente nessa noite. Você precisa deixar amizades que são danosas. Você precisa deixar velhos hábitos libidinosos. Você precisa deixar lugares que não glorificam a Deus, que tiram sua comunhão com Deus. E vou adiante, eu não posso engolir, não. Amigos que dizem: você é dominado pela mulher. Diga: sou mesmo. Não tem problema nenhum com isso. Você precisa deixar essas companhias. Sabe por quê? Porque ficar em Sodoma é perder tudo. É perder bens, é perder família e, pior de tudo, é perder a própria vida. Ficar em Sodoma é perecer depois de ser avisado. Mas o que me chama a atenção é como Ló é relutante. Olha o verso 22, irmão. Apressa-te, refugia-te nela, pois não posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Irmão, Ló se parece muito com a gente, ou nós nos parecemos muito com Ló. E você me diria: por quê? Porque Ló se sentia mais seguro em Sodoma do que no monte. Os anjos enviados por Deus dizem: vá para o monte, lá você vai ser salvo. Ló diz: não, lá eu não vou não, me permita eu ir para Zoar. O que eu acho interessante é o seguinte: muitas vezes a gente diz: o lugar mais seguro da minha vida é o centro da vontade de Deus. E é, né? E como Deus pede coisas de nós, eu creio que Deus está pedindo coisa, ou já pediu coisa de vocês durante essa noite aqui, e você não está disposto a abandonar, a se desvencilhar disso. O que Deus mandar abandonar, irmãos, abandone. O que Deus mandar você largar, largue. Por quê? Porque só a presença de Deus é lugar seguro.
Isso fica muito claro aqui nessa noite. Saia. Verso 23 ao verso 29. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu significa rapar, ou seja, colocou de cabeça para baixo aquelas cidades. E toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e foi para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Eu disse a você que Ló foi salvo na marra. Ló foi salvo à força. Duas coisas me chamam a atenção nesses versos 23 ao 29. Primeiro, com base no verso 16, eu disse a vocês aqui que foi a misericórdia de Deus que salvou Ló. E é verdade. A salvação pertence ao Senhor. Mas uma segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui. Por que Ló foi salvo? Em primeiro lugar, pela misericórdia de Deus. Mas em segundo lugar, versículo 29, porque o tio dele, Abraão, intercedeu por ele. Veja que coisa importante. Talvez as pessoas que estão aqui de forma remota, talvez pessoas que estejam aqui nessa noite, talvez não, com certeza, pessoas que estão aqui de forma presencial. Sabe por que você está aqui? Sabe por que essa mensagem veio à nossa vida nessa noite? Certamente pessoas oraram por nós. Certamente nós somos alvos de oração ainda hoje. Alguém intercedeu por nós. Existem pessoas na nossa retaguarda, clamando de joelhos, orando de joelhos, pedindo pela tua vida, pedindo pelo teu casamento, pedindo pela tua família, pedindo por teu filho, pedindo para que Deus dê outra oportunidade a você. Há pessoas fazendo isso por você. Por essa razão você está aqui, por essa razão eu estou aqui. Porque seu ministério ainda não ruiu, porque seu casamento ainda não acabou, porque seus filhos ainda não se desgarraram pelo mundo, porque Deus tem preservado tua família diante de tanto problema. Por quê? Porque existe oração em teu favor. Ló estava no meio do desmantelo, mas o tio dele não esqueceu dele. O que me deixa triste, e eu acho que você também, já terminando, é o que está escrito do verso 30 ao verso 38. Vamos ler? E aqui a gente encerra. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Loar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Pare um pouquinho aqui nessa noite. Eu tenho um professor no seminário, infelizmente ou felizmente, né? Ele hoje dorme no Senhor. Ele me disse algo no início do meu seminário que eu não esqueci nunca. Ele disse o seguinte: Rony, nunca saia um dia antes do lugar que Deus colocou para você, nem um dia depois. Aonde Deus lhe mandar, espere o tempo de Deus. Não tenha medo. Deus mandou Ló para o monte. Ló disse, eu não quero o monte não, eu vou para Zoar. Deus disse, tudo bem, vá para Zoar. Ele foi para Zoar. Quando chegou em Zoar, uma cidade pequena, que Deus não destruiu por causa dele, ele disse, eu estou com medo. Eu quero ir para uma caverna. E foi para uma caverna. Com suas duas filhas. Permita-me o que eu vou dizer aqui nessa noite. Duas pessoas que não largaram Sodoma. Sodoma foi destruída, mas as filhas de Ló
a trouxeram aqui, ó. Vamos continuar a história? Verso 31. Então a primogênita disse à mais nova, a mais moça, perdão: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservamos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, lhe chamou Ben-Amim, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Ô meu irmão, quando eu li isso aqui, eu disse: Senhor, tem misericórdia de nós. E você me perguntaria por quê? Que coisa triste, a gente viu isso de manhã aqui. Que coisa triste. São crentes omissos. Que coisa triste, são pais omissos. Interessante que Abraão, no capítulo 18, verso 19, ele ensina, ele exorta os seus filhos a temerem ao Senhor. Ló nunca fez isso. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que possivelmente, se Ló não tivesse sido o omisso que foi, se Ló não tivesse deixado de cumprir o seu papel como sacerdote do lar, as filhas de Ló seriam diferentes. A mulher de Ló seria diferente. Eu sei que talvez você pense, as coisas lá em casa andam do jeito que estão, é assim mesmo, é não. Deus mandou nós nos posicionarmos. O certo é certo, o errado é errado. E eu vou adiante aqui nessa noite. As filhas de Ló continuaram com Sodoma, né? Dentro do seu coração. Agora você imagine que Ló tornou-se pai dos seus netos e ao mesmo tempo avô dos seus filhos. Pense que confusão. Eu fico imaginando quando aquilo foi contado a Ló. Nós engravidamos de você. Interessante. A primogênita tornou-se, né? Ela diz aqui no verso 37, Ló tornou-se, pela relação que ele teve com a primogênita, o pai dos moabitas. Vai ver quem eram os moabitas. Números capítulo 25. Quanta confusão, quanto transtorno os descendentes de Ló proporcionaram ao povo de Deus. Pela misericórdia de Deus, dentre os moabitas, Deus tirou um lírio ainda, chamado Rute, que foi mãe de Obed, foi mãe de Jessé, que foi mãe de Davi, do qual descende Jesus Cristo, o Messias. Mas o restante dos moabitas viviam na prostituição e se prostravam diante de outros deuses. Aí você diz a segunda, Ló se tornou também pai de quem? Dos amonitas. Um povo idólatra ao extremo, está lá em Levítico, capítulo 18, verso 21. Veja a descendência de Ló. O que é que eu aprendo aqui? E tem tudo a ver com o que nos foi pregado aqui pela manhã.
Que qualidade de cidadãos nós somos? Que qualidade de filhos nós vamos entregar ao mundo? Que qualidade de ovelhas nós estamos gerando nos nossos arraiais? Pense sobre isso, por favor, irmão, nessa noite. Olha, tudo que Ló investiu na sua vida, ele era riquíssimo. Ele perdeu. Vamos relembrar? Ló perdeu seus genros. Ló perdeu sua mulher. Ló perdeu suas filhas. Aí você pode estar dizendo, mas Ló foi salvo, pastor. Foi. É verdade. Pela misericórdia de Deus, Ló foi salvo. Mas Ló nunca foi instrumento de Deus para a família dele. Pai e mãe que está aqui nessa noite. Vale a pena você ganhar tudo e perder teus filhos? Vale a pena você te tornar famoso, andar em carro do ano, ter um diploma na parede e não há nada de errado nisso, mas perder seu casamento? Mas perder teu cônjuge? Vale a pena? Ló não salvou nenhum cabrito. Eu gostaria de perguntar a vocês, sinceramente, depois desse texto. Eu conheço muita gente que diz o seguinte: eu quero ir para o céu, o resto não interessa. Deus nos colocou no mundo para lutar pelos nossos, viu? Para lutar pelas pessoas que Deus tem colocado do nosso lado. Sabe por quê? Nós só temos essa geração. E eu vou adiante. A pessoa que Deus colocar diante de ti amanhã, se alguém te procurar amanhã, precisando de ajuda, precisando de oração, precisando de uma palavra, não espere que outra pessoa vá. Sabe por quê? Porque Deus colocou para você. A mulher de Ló, as filhas de Ló, era responsabilidade dele. E ele falhou. Talvez pessoas cheguem lá no seu estabelecimento, na sua casa, né? Diz tanta coisa que enche o teu coração de alegria, você ri, você brinca, né? Você graceja, mas quando você estiver fazendo isso, pense no seguinte: eu não quero ser igual a Ló, eu não vou ser omisso, eu vou me posicionar. Deus aplica essa palavra ao nosso coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?